Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. E hoje eu trouxe um tema que eu confesso para vocês, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar esse tema, foi como que um tapa na minha cara. Porque a gente às vezes vai achando que tá indo tão bem, que tá buscando fazer tanto certinho as coisas, e aí a gente começa a perceber aonde a gente vai caindo, aonde a gente vai errando, aonde está ali as coisas que nós temos que buscar corrigir ao longo do nosso dia a dia, né? Esse texto, ele é psicografado por Chico Xavier e o espírito que nos fala é Sheila. Está num livro chamado Seguindo Juntos e se chama Esmolas Esquecidas. Nesse texto, a Sheila nos diz o seguinte: dá o que possas, como possas e quanto possas em benefício dos outros, mas recorda sempre as esmolas esquecidas. O timbre de voz fraterna com quem ainda não te simpatizas. O sorriso acolhedor para a visita inesperada. O minuto de boa vontade no esclarecimento amigo. A simples conversação reconfortante com a pessoa cuja presença te desagrada. O silêncio generoso ante a provocação daqueles que ainda não te compreendem. A insignificante gentileza na via pública. A referência construtiva em favor dos ausentes. O serviço singelo aos desconhecidos. A oração pelos adversários. A consideração para com os mais velhos. O amparo à criança. A ligeira visita aos doentes. O bilhete afetuoso ao irmão necessitado de bom ânimo. Carinho em casa, o socorro aos desalentados, a palavra otimista para quem te ouve, a leitura edificante, o respeito às situações que não conheces, o auxílio à natureza, a cooperação desinteressada no bem. Não te afastes do abençoado serviço a todos. Os pequeninos gestos espontâneos da verdadeira fraternidade são alicerces seguros na construção do reino de luz e amor. E nós, tantas e tantas vezes, na busca de fazermos o melhor, de conseguir esse reino de amor, achando que estamos indo tão bem, tropeçamos nesses pequenos detalhes, essas pequenas esmolas aí chamadas por Sheila ao longo da nossa vida. E reparem que a Sheila, ela nos chama aí para fazer a caridade, para fazer o bem, para dar o amor, o minuto, né, de conversa, o nosso ouvido para escutarmos aquele que necessita, não só com aqueles que nós amamos, que nós simpatizamos, que comungam das mesmas ideias com a gente, mas também com aquele que muitas vezes se mostra como adversário. Ela chama atenção até para o nosso timbre de voz, quando a gente conversa com alguém que a gente ainda não simpatiza. Ela chama atenção para a gente quando a pessoa vem pedir um esclarecimento e a gente às vezes não está muito de boa vontade, está aquele dia meio de lua virada e dá uma resposta de atravessado, não faz como precisa, né? Ela chama atenção para a insignificante gentileza na via pública. E quantas vezes nós esquecemos de tudo isso ao longo da nossa jornada e achamos que está tudo bem, aquela hora eu estava nervosa mesmo, estava na rua, eu nem conheço, não vou ver nunca mais. E a gente se esquece que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que nós queremos viver num mundo melhor, mas que nós necessitamos para que esse mundo seja melhor, que nós tenhamos uma atuação melhor, servindo de exemplo para aquele que está conosco. Quando nós recebemos esses atos de gentileza na via pública, aquele desconhecido que para que a gente possa passar, aquele que auxilia numa necessidade sem nunca ter visto, ou que simplesmente dá um bom dia com um sorriso fraterno, como muda muitas vezes o nosso dia, a nossa sensação, o nosso sentimento naquele momento, e aí nós agimos diferente também com aqueles que estão ao nosso redor. Olha como um pequeno ato de bondade aí na nossa jornada pode modificar e muito a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Mas também temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção, usando aí da nossa vigilância quando o oposto acontece.
quando o nosso irmão não está num dia bom e não traz a gentileza esperada para o nosso caminho, e não traz a palavra amiga que nós esperamos, e tem o timbre de voz um pouco alterado. Nós não sabemos exatamente as situações pelas quais as pessoas passam, mas isso às vezes acontece e nós já começamos a ficar com raiva, e nós já começamos a achar coisas ruins, a pensar coisas ruins, a não querer mais nem saber daqueles que estão ao nosso redor. E quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, julgando aquele irmão que não fez conosco aquilo que nós esperávamos que fizesse. E muitas vezes nós achamos que é mera má vontade, quando na realidade aquele irmão pode estar passando por problemas muito sérios, muito importantes, até mesmo graves, que nós não temos conhecimento e que nós estamos julgando. E caso tenha sido realmente, vamos dizer, uma má vontade, que é o jeito que a gente costuma falar, né? Caso tenha sido realmente uma má vontade, que a gente se lembre que esse irmão está assim, enfermo da alma, necessitado ainda mais da nossa paciência, da nossa fraternidade, do nosso gesto de amor. Porque quando nós estamos muito bravos, muito revoltados, e chega uma pessoa com acolhimento, com amor, com carinho no nosso caminho, muitas vezes é essa pessoa que quebra aquele ciclo vicioso, aquela situação que fica se perpetuando, fazendo a gente abrir os olhos e enxergar como a gente estava errado, como a gente precisa ser diferente, como a gente quer ser diferente. E aí abre um novo caminhar. Nós temos que entender que o trabalho de auxílio, ele não pode estar restrito às paredes de um templo religioso, seja um centro espírita ou um templo de outra religião. Nós temos que entender que o trabalho fraterno de auxílio ao próximo e à humanidade, ele tem que se dar a todos os instantes nesse grande templo que nós vivemos, chamado planeta Terra. E se nós começamos a ter esse entendimento, é necessário a gente começar a pôr em prática. Claro está que nós temos que ter olhos para enxergar que somos humanos, que ainda não somos perfeitos, que erramos, sim, estamos aprendendo, estamos evoluindo, mas que nós possamos, ao fim de cada dia, fazer ali uma retrospectiva do que aconteceu ao longo do nosso dia e de como nós agimos, conseguindo apontar ali as situações que poderiam ser modificadas, que poderiam ser melhoradas, essas pequenas situações que a Sheila falou pra gente, para que no dia seguinte a gente haja de uma maneira diferente. É claro que nós ainda continuaremos errando, caindo, tropeçando, mas se nós conseguirmos nos reerguer e modificar aos poucos, cada dia uma dessas atitudes, ao fim do mês, serão 30 atitudes diferentes que nós teremos renovado na nossa vida, no nosso caminho, tornando aí o meio em que nós vivemos melhor e modificando também o campo vibratório que cada um de nós traz ao seu redor. Nós sabemos que além do nosso corpo físico, tem a nossa alma, tem o nosso espírito, e o nosso espírito ele tem um corpo próprio espiritual chamado perispírito, onde tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos fica gravado, gerando ali um campo energético que pode ser sentido por muitas pessoas que estão ao nosso redor. E toda a espiritualidade vai enxergar, a espiritualidade superior vai enxergar e vai ver ali se a gente está bem, se a gente está mal, o que tem de bom, o que tem de errado. A gente tem que começar a trabalhar para melhorar esse campo vibratório em que nós vivemos também. Porque quando ele estiver bom, quando ele estiver melhor, nós teremos melhor acesso também às instruções que a espiritualidade amiga nos traz. Nosso anjo guardião fica ali tentando falar para a gente, nos dar conselhos para ajudar a gente a caminhar melhor, a gente viver melhor ao longo dos nossos dias, né? E para encerrar essa reflexão sobre essa questão aí da fraternidade, das nossas atitudes, de tudo que nós vivemos, experienciamos, erramos e acertamos, eu trouxe um poema maravilhoso, também psicografia de Chico Xavier, mas agora o espírito que nos fala é Maria Dolores. Esse poema está no livro Marcas do Caminho e se chama Fraternidade. E lá, Maria Dolores nos fala o seguinte: transformar o coração em pouso que se descerra para o serviço na terra, eis a tarefa, alma irmã. Haja céu azul e ouro,
Faça aguaceiro violento, ao sol, a garoa, ao vento, partamos cada manhã. Sair de nós, esquecer-nos, aproveitando os instantes, no socorro aos semelhantes que clamam em derredor. Pela mensagem da fé, ouve o céu a conclamar-te, pede o mundo em toda parte a paz da vida melhor. Encontrarás em caminho, atados à dor imensa, os que perderam a crença em rebeldia ou torpor. Do cérebro em luz e treva, nobres enfermos da vida tropeçam de alma ferida à míngua de paz e amor. Em outros pontos da estrada, por vezes, de canto a canto, as retaguardas de pranto fazem apelos sem voz. São mães aguardando apoio, sem saberem como e quando, crianças tristes em bando que se arrastam junto a nós. Surpreenderás outra mágoa, de pesado e estranho porte, dor dos que viram a morte, roubando a forma de alguém. São prisioneiros da angústia, quase sempre na agonia, de quem roga a pedra fria a luz que brilha no além. Registrarás onde estejas toda a escala dos gemidos, em companheiros caídos que julgam chorar em vão, e nos irmãos fatigados de ânimo semi-morto, suplicando reconforto, refúgio e libertação. Sejamos para quem sofre, entre a sombra e o desalinho, novo amparo no caminho, alívio, socorro e luz. Doemos auxílio e bênção na terra insegura e aflita. Nessa tarefa bendita, o companheiro é Jesus. Que nós possamos nos lembrar aí dessas duas reflexões maravilhosas de Sheila e de Maria Dolores, que vieram pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, chamando a nossa atenção para aqueles pequeninos gestos que nós fazemos no nosso dia a dia e que podem ter, não só podem, como certamente tem um impacto enorme na nossa vida e na dos nossos semelhantes. Lembrando que fazer o bem, melhorar o caminho daqueles que estão ao nosso redor, melhora muito também o nosso sentimento para conosco mesmos, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo tranquilidade, para que a hora que a gente deita a cabecinha no travesseiro, a gente possa falar: obrigada, meu Deus, por mais este dia em que eu pude sim auxiliar na tua obra divina, dando um pouco do meu amor, dando um pouco do meu tempo, dando um pouco daquilo que tu pedes todos os dias a todos nós, teus filhos. Que nós nos lembremos disso, meus amigos, meus irmãos. Que não são as coisas grandiosas apenas que mudam o mundo, mas as pequenas mudanças do dia a dia fazem revoluções muito maiores aí para melhorar o meio onde nós vivemos. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.